Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos Rodrigues e estou passando por aqui para a nossa videoaula de número 6 das lições bíblicas das revistas CPAD, que traz como tema desse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós vamos começar agora a videoaula da lição de número 6 e vamos começar a estudar o livro de Esther. Textuário está da seguinte maneira: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegastes a este reino. Esté 4, versículo 14. Verdade prática. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem o cumprimento dos seus eternos propósitos. Pois bem, nós vamos começar a estudar o livro de Esther. E o livro de Esther conta a história de uma pobre judia que vive pós o cativeiro e casa-se com o rei Assuero, devido à rejeição do chamado do rei pela rainha Vasti. Então, Esther é escolhida para se tornar rainha no lugar de Vasti. Mas vamos, hoje é só um livro introdutório, vai ser uma aula um pouco mais curta e nós vamos ter mais aulas para a gente desenrolar esse assunto no decorrer das semanas. Pois bem, vamos ler diretamente a introdução. Lembrando que esta aula ela tem data de amanhã, dia 11 de agosto de 2024, onde se comemora-se o Dia dos Pais e nós queremos aqui parabenizar a todos os pais por esse dia. Introdução. Concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição iniciaremos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Observe que o escritor começou a fazer um paralelo entre o livro de Ruth e o livro de Esther. No livro de Ruth, quando se menciona a palavra Deus e faz referência direta ao Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, o livro de Esther acontece muitos anos depois, em Suzã, e não relata o nome de Deus e não faz nenhuma menção direta. Porém, nós sabemos que Deus está trabalhando em todo o livro de Esther, desde a sua escolha à rainha até o livramento que o próprio Deus prepara para todo o povo judeu. Pois bem, vamos tocar nos tópicos e nos subtópicos de uma maneira rápida, prática e objetiva. Lembrando que o propósito dessa videoaula é ajudar a todos os professores da classe dos adultos com subsídios bíblicos e teológicos. Vamos lá então. Ponto 1. A organização do livro tem 3 subtópicos. Primeiro subtópico, a categorização de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção também, ao lado de Ruth, integra Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos, por sua reconhecida canonicidade. Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Pois bem, nós sabemos que o livro de Esther, bem como o de Ruth, fazem parte da seção chamada de escritos na Bíblia hebraica, onde é composta por
11 livros. Isso a gente falou na primeira aula de introdução. Subtópico de número 2, características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se a sua objetiva historicidade, vista na expressão referência ao rei persa Assuero, Esther 1 e 1, e em vários outros detalhes factuais, além do seu caráter de fonte primária para a festa do Purim, anualmente celebrada pelos judeus, Esther 9, 20 ao 32. O estilo narrativo é menos dialógico do que o de Ruth, e o texto é mais do narrador do que dos personagens. Pois bem, outra característica que salta ao livro de Esther é que quando o livro de Ruth é um livro de diálogos, o livro de Esther tem poucos diálogos e é uma narrativa do escritor ou da pessoa que vai contar os fatos para o escritor escrever. O texto é mais do narrador do que dos personagens. Pois bem, vamos então ao subtópico de número 3, autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e a sua estrutura e de importante documentação do Império Persa. Considerando esta possível autoria, algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda no século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é a ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez o uso algum da expressão originais do grego, o que revela-se um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Pois bem, a autoria do livro nós não podemos falar com clareza quem a escreveu. Há quem sugira que foi o próprio Mardoqueu. Há outro grupo que diz que foi Neemias, outros dizem que foi Esdras, mas o fato é que nós não sabemos quem escreveu o livro. Ele tem um autor desconhecido e a sua data também ela não é precisa. A gente não pode precisar a data que foi escrita esse livro. E isso é interessante porque Deus tem os seus mistérios. Deuteronômio 29 e 29 diz que as coisas reveladas são para os filhos dos homens e as coisas ocultas são para o Senhor. O importante é o que deixou escrito. O importante é a história e a veracidade da história que esse livro tem em meio à Bíblia Sagrada. Vamos então ao subtópico de número 2, o contexto histórico da época. Subtópico 1, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu, em 722 a.C. Houve a queda do Reino do Norte sobre os assírios. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado ao cativeiro babilônio, em 3 levas, 605, 697 e 685. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia durante 70 anos, Jeremias 25, do 11, e Jeremias 29, ao 10 ao 14. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação, Ezequiel 36, do 16 ao 25. Deus abomina todo o pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Romanos 1, 18 ao 25. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a ele. 1 João 2, versículo 15 ao versículo 17. Pois bem, nós precisamos pegar o que estava acontecendo, o contexto histórico. Nós precisamos lembrar que teve 2 cativeiros, o cativeiro
dos sírios e o cativeiro babilônico. Judá, então, foi levado pelo cativeiro babilônico em 3 levas e ficou durante 70 anos. E eles foram levados de 3 vezes, 3 remessas. Também, quando venceu o tempo, eles voltaram de 3 remessas. Uma veio com Neemias, outra veio com Zorobabel e outra veio com Esdras. Eram os principais representantes do povo na época. Tá certo? O que a gente pode tirar de ensinamento nesse primeiro subtópico? Deus, então, pega Judá, que era o reino do sul, e precisava extirpar a idolatria do meio do povo. E o escritor, comentarista da revista, termina dizendo: nada na nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Será que nós não andamos ocupando o lugar que é de Deus por direito na nossa vida com algumas idolatrias? É para a gente se pensar. Subtópico de número 2, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre Babilônia por sua iniquidade. Jeremias 25:12. Antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Naum 1, 2 e 3. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos e anexou seu território ao Império Persa, logo no primeiro ano de reinado. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Esdras 1, 1 e 3. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orado fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Daniel 9, 19, 9 do 1 ao 19. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. 2 Crônicas 7,14. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Então, o que a gente tira de ensinamento neste segundo subtópico? Que assim que Ciro assume todo o império, ele, no primeiro ano já do seu reinado, Deus desperta o coração do rei para liberar o povo, para voltar, para começar a reconstrução. Eu preciso fazer um comentário rápido e objetivo aqui nesse subtópico e dizer que tudo tem um início, um meio e um final. O povo de Israel teve o início do cativeiro, passou pelo período do meio do cativeiro e agora estava no final. Eu quero me dirigir a você que talvez está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade. Saiba que essa dificuldade ela terá fim. Mais cedo ou mais tarde, essa fase da sua vida vai passar e você vai glorificar o nome do Senhor. Subtópico de número 3, o pós-exílio. Então nós precisamos entender que existe o pré-exílio, que foi quando Deus avisou o povo que o povo iria para o cativeiro. Depois existe o exílio, que foi o período que o povo ficou, os 70 anos, e depois o pós-exílio, que é quando o povo volta para reconstruir Jerusalém. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Sozã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém por meio dos líderes, pelo primeiro grupo, liderados por Zorobabel, Esdras 1 e 5, 2, 64 e 65, e no segundo ano do reinado de Ciro. Esse período da história é narrado
do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. E é na segunda metade desse período que se passa os fatos do livro de Esté. Um importante adendo que a gente precisa colocar aqui é esse comentário, que quando Ciro ordenou o povo, ou deu o decreto para o povo voltar, mais de 1 milhão de judeus preferiram ficar e apenas 50 mil resolveram voltar. Outra coisa interessante é que a gente precisa entender que houve um intervalo entre essas remessas, entre a primeira, a segunda e a terceira. E o escritor vai dizer que entre o capítulo 7, entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, ocorre mais ou menos 60 anos, que é exatamente onde ocorre o período da história de Esté e a sua ascensão ao trono. Tá certo? Dito isto, nós já vamos então para o final da nossa lição, que é uma lição rápida. Nós estamos já então no tópico de número 3, que diz o propósito e mensagem. A providência divina. Então, de cara, nós já entendemos que o propósito principal do livro de Esté é mostrar a providência divina. Deus tem sido o provedor da sua casa. Deus tem sido o provedor da sua família. Você tem confiado ao Senhor como seu provedor? Pois bem, o principal propósito do livro de Esté é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito das suas escolhas fora do seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos pareceu melhor ficar em Babilônia. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Observe que a gente pode fazer aqui um contraponto. Deus mostra o cuidado providencial. Deus move o coração do rei para liberar todo o povo para ir embora. Mas a maioria esmagadora do povo decide ficar por causa do conforto, estabilidade e liberdade religiosa, pensando no duro caminho e penoso que tinham que fazer de volta e depois reconstruir a cidade. Eles imaginavam que o ambiente era melhor, era uma falsa segurança. Não sabia eles que um dos príncipes, chamado Amã, iria se levantar para destruir todo aquele povo que resolveu ficar. E aí o comentarista termina dizendo: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Provérbios capítulo 4 e versículo 12. Então, é melhor obedecer à ordem do Senhor. Subtópico de número 2, uma falsa estabilidade. Esté nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem do extermínio total dos judeus, Esté 3, do 7 a 13. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Esté nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Agora, no grande e poderoso Império Persas, seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Qual é a grande lição que a gente tira desse segundo subtópico? Cuidado com a falsa estabilidade. Por quê? As estruturas humanas nos oferecem uma falsa
estabilidade. Quando o povo achou que estava tudo bem, quando tudo achou que estava tudo calmaria, de repente saiu o decreto que tinha que exterminar a todos e eles precisaram recorrer ao Senhor. Que desespero! E o comentarista termina mencionando o Salmo 118, verso 8 e verso 9, dizendo que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Eu faço uma pergunta a você. Aonde você tem colocado a sua confiança? O salmista diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Subtópico de número 3, e já estamos encerrando. A festa do Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa do Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Esther 9, 20 ao 28. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte, conforme Esther 3 e 7. Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Pois bem, que lição maravilhosa nós podemos tirar desse terceiro subtópico. Que quando Amã decidiu e marcou no calendário o dia que seria o dia de extermínio de todo o povo judeu, Deus então decretou que aquele dia foi o dia dos planos frustrados e aonde o povo comemorou o grande livramento. Eu não sei se você está debaixo de algum decreto, eu não sei se já decretaram algo sobre a sua vida, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Deus é o Deus que muda qualquer decreto. Deus é o Deus que age em qualquer época da história, em qualquer lugar e em qualquer ocasião, porque a soberania de Deus não tem limites. Pois bem, vamos ler a conclusão e assim terminando a nossa videoaula desta semana. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão, Daniel 2, 37 ao 45. Por isso a palavra de Deus diz, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, querido irmão, querida irmã, querido professor, que nós possamos ter uma excelente aula amanhã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua classe. E é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Deus abençoe você e até a próxima videoaula.